Boa tarde. Bom, primeiro, desejar a vocês boas-vindas, agradecer por estar conosco hoje. Eu espero que a gente possa aproveitar o momento para trazer uma discussão que, de certa forma, vá ao encontro de demandas e perspectivas que vocês têm no trabalho. Esse é o nosso objetivo hoje. Eu me chamo Carlos Garcia Júnior. Estou como consultor do Ministério da Saúde da Política Nacional da Humanização em Santa Catarina desde 2012 e queria agradecer também pela oportunidade que o Telesaúde está nos dando de conversar sobre temas que têm vinculação, relação direta com a política, com a PNH. Então, para nós é muito interessante essa oportunidade porque nos auxilia a estar e ocupar espaços que às vezes extrapolam a questão do território real, geográfico. Essa virtualidade que o Telesaúde, esse dispositivo virtual de rede, ele ajuda a chegar em municípios e equipes que às vezes não têm a disponibilidade, a facilidade de chegar em locais ou municípios de médio ou grande porte. Então, para nós é uma oportunidade excelente, é um parceiro potente que a gente entende. Vir falar sobre uma diretriz da PNH hoje para nós é muito, muito interessante, relevante e espero que a gente possa aproveitar. Bom, dito isso, eu acho que a gente pode partir já para a questão inicial da etimologia do termo clínica. Bom, a etimologia do termo... Etimologia quer dizer estudo da origem ou da evolução da palavra, né? Eu usei algumas referências que eu vou citar ao longo do encontro de hoje e essas referências fazem um condensado, um compilado e nos caminhos que de certa forma se repete ou que alguns autores gostam de apresentar, começando pela etimologia. Eu achei que era interessante de dar essa ilustração para vocês. E o primeiro verbete fala da clinique, que significa cama, ou dá origem ao clínicos, que é aquele que guarda a cama. O segundo verbete diz respeito ao verbo clinus, que refere-se ao ato de inclinar-se para escutar, que é o cliniquem, aquele que abre possibilidades, desvios e inclui a potência de intersecção. Eu fiz um destaque, o inclinar-se e o desvio na apresentação, fiz um destaque em negrito, porque a clínica, ela de certa forma, a gente está falando de uma origem, e que isso vai se transmutando, vai se transformando ao longo da história, dos séculos inclusive. A gente não está falando de um campo que é novo, é um campo que na verdade ele vem em construção e vai sofrendo efeitos do seu contexto e da sua história. Mas essa primeira ideia do inclinar-se, ela tem a ver com posições diferentes, onde tem um sujeito que está mais abaixo, ou seja, está em sofrimento, adoecido, ou tem algum tipo de patologia, enquanto tem algum outro que não está nessa condição e que pode voltar-se para esse com alguns suportes, com algumas ferramentas que ele tem à disposição. Essa é a primeira noção. Com relação à história, a clínica ampliada, então, ela foi proposta por Gastão Campos, que é um sanitarista, que eu já utilizei já citei algumas vezes ele aqui, em outras webs. Ele é um sanitarista conhecido no meio da saúde coletiva. Ele então fala que essa clínica é capaz de lidar com da singularidade, sem abrir mão da atenção das doenças, das suas possibilidades, diagnósticos e intervenções. De certa forma, é um embrião aí que nos ajuda, pelo menos na PNH, a inspirar a clínica como uma diretriz. Por que eu estou falando isso? Sim. Em 2013, então, a Política Nacional da Humanização ela apresenta alguma série de princípios, diretrizes e dispositivos. Dentre elas, então, nas diretrizes, a clínica ampliada, que tenta trazer essa ferramenta teórica prática que entende o adoecimento e o sofrimento a partir da perspectiva da singularidade do sujeito.
na sua complexidade no processo de saúde e doença, então, que permite enfrentar a fragmentação dos conhecimentos, das ações de saúde, que busca o equilíbrio entre os danos e os benefícios gerados pelas práticas e produções de saúde. Então ela tenta, de certa forma, fazer uma inflexão sobre essa ideia do sujeito na clínica, né? A clínica do sujeito. Em 2013, então, ela é incorporada junto com uma série de outras diretrizes, como a cogestão, como ambiência, como acolhimento, e dessa diretriz desdobram dispositivos, como um deles que eu já até comentei com vocês, é o PTS, o Projeto Terapêutico Singular, é um dispositivo da PNH que diz respeito a essa diretriz da clínica ampliada. Se a gente fosse pensar, a clínica ampliada, ela ocupa um espaço amplo, enquanto que, se a gente for detalhar, a gente vai ramificar diferentes dispositivos para dar conta dessa clínica, né? Uma imagem poderia ser assim, um grande círculo com pequenos outros círculos dentro, com esses dispositivos a serem inventados, a serem criados, né? Eu acho que essa é uma dimensão interessante de a gente frisar, que a clínica aqui retratada, ela permite a invenção, permite a criação, porque ela entende que o sujeito é um sujeito do imprevisto, ou seja, é um sujeito que está em transformação, logo ele traz demandas que se transformam ao longo do processo. Então, dialogar com isso é permitir que apareçam novas questões, que às vezes vão se transformando ao longo do processo. Essa é um pouco da história, então, da clínica na PNH. A gente tem ela também nesse documento que vocês podem ver aqui comigo, que chama-se Clínica Ampliada e Compartilhada. Ela também está disponível para ser baixada em PDF, para quem tiver interesse. Talvez alguns já conheçam ela. Ela está acessível pelo www.redehumanizasus.net. Abrindo essa página, vocês vão encontrar lá um ícone que é área PNH. Dentro dessa área PNH, vocês vão encontrar diversos materiais disponíveis, dentre eles cartilhas. As cartilhas, dentre elas está essa aqui da Clínica Ampliada e Compartilhada, que vocês vão encontrar um pouco falando sobre o Projeto Terapêutico Singular aqui dentro, um pouco sobre equipes de referência e apoio matricial, enfim, é um compilado de informações, de situações práticas e reais, com teoria, e que vocês podem baixar e ter acesso. Eu utilizei um pouco ela como guia dessa conversa de hoje, então vocês vão encontrar isso referendado na apresentação, que depois também está disponível no Telesaúde, para quem quiser baixar, utilizar, replicar e fazer outros debates em outros espaços. Bom, o porquê então dessa clínica? O que justifica? O que ela pretende enfrentar? O que ela propõe como modificações e entende o que é da hegemonia? Ela tenta, na verdade, tomar essa ideia de doença e sintoma para além da ideia de um objeto, de tomar a remissão de um sintoma e cura como também além de um objeto, a realizar uma avaliação diagnóstica que não se reduz, então, à objetividade positivista e clínica epidemiológica, e também definir a prevenção terapêutica considerando a predominância de exclusividade de aspectos orgânicos, ou seja, ela tenta fazer esses enfrentamentos que, de certa forma, a clínica também pode se reduzir a esses aspectos. Elas não estão fora de uma clínica, a questão do próprio sintoma, a questão da avaliação diagnóstica e tudo mais. Mas a justificativa dessa clínica ampliada, ela é tentar permitir outros diálogos, e que coloque o sujeito, então, para além dessa ideia de objeto, de corpo pré-definido, que entenda isso, que dialogue com esse sujeito que está ali e que tem, sim, seu sofrimento, sua dor, mas que possa encontrar um espaço para que ele diga do que ele sabe sobre ele. É um saber que é para além da construção dos saberes do campo científico, que está para além da questão das evidências, que é o que ele sabe sobre o que ele sofre, né? Então, ele tentar colocar isso. A clínica ampliada vem um pouco com esse intuito. Assim. Então, uma síntese disso, que eu entendo, eu fiz esse diagramazinho, essa imagem, para tentar ilustrar, que na medida que a gente tem muitos enfoques, distintas abordagens e diferentes facetas para um mesmo problema,
a gente encontra, evidentemente, diferentes tipos de soluções, o que, por vezes, pode gerar diferentes formas de exclusão. Eu posso encontrar formas ou buscar formas de indicar para que esse sujeito, para que o usuário, possa encontrar soluções e saídas para as questões que está vivenciando. Se cada um tiver uma ideia sobre isso, assim, geralmente a gente tem algum tipo, uma pista que nos dá para tentar ajudar, contribuir, a gente pode juntar essa série de informações e esse usuário, esse sujeito, sair com diferentes informações num campo que às vezes pode desorganizar o caminho que ele tem que percorrer ou que ele pretende percorrer para sair da condição que ele se encontra. Então, se a gente não juntar, não fazer uma forma compartilhada essas diferentes abordagens, a gente pode cair numa questão da exclusão. E isso a gente entende que pode acontecer, mas o que a gente quer é evitar que esse tipo de situações aconteçam. Bom, onde é que se encaixa esse conceito da clínica ampliada? No SUS. Ele se encaixa a partir dos princípios da universalidade, da integralidade da rede do cuidado e da equidade. Eu fiz essa noção só para resgatar um pouco onde é que ele está dentro do sistema, né? Onde é que ele poderia ser visto e incorporado. E aí eu trouxe uma citação do Gastão Campos, que é esse autor que eu já citei antes, deste livro, que chama-se Saúde para a Ideia. Ele é de 2003, se não me engano. Ele tem um capítulo muito interessante, até eu recomendo para quem tiver a possibilidade de acessá-lo. Tem um capítulo que chama-se Reflexões sobre a Clínica Ampliada em Equipes de Saúde da Família. Ele é super interessante, esse capítulo. O livro todo em si é interessante. E ele, dentro desse capítulo, tem essa passagem que eu fiz questão de destacar para vocês, que eu vou lê-la, citá-lo. E diz o seguinte: fazer clínica é avaliar riscos e, em função disto, intervir com recursos terapêuticos específicos, conforme o caso e sua face. Remédio, educação em saúde, visita domiciliar, orientações dietéticas, existenciais, grupos, etc. Bom, quando eu penso em clínica, eu inevitavelmente coloco em associação duas coisas, que aí a PNH também faz alguns destaques. Que ela entende que a gestão e a atenção são algo dissociáveis e logo isso impõe ou induz uma cogestão, ou seja, ela é compartilhada por quê? Não é compartilhada só pelos trabalhadores ou para aquele que escuta e que oferece algum tipo de resposta. Ela também é compartilhada para aquele que ouve ou que às vezes se coloca no lugar do sujeito em sofrimento. Isso impõe, então, logo, uma cogestão do espaço e uma corresponsabilidade sobre o cuidado. Em que, nessa relação que se dá entre os sujeitos, é inevitável que haja uma troca e um reposicionamento ora. Por quê? Porque nessa indissociabilidade a gente entende que eu não sou aquele que escuta simplesmente e ofereço maneiras de o sujeito transformar a sua vida, mas também sou participante e induzo que ele faça mudanças para além da vida dele, que desdobrem no seu entorno familiar, por exemplo. E naturalmente, se isso vai desdobrando no entorno familiar, também vai desdobrando em outras dimensões da sociedade, seja na escola, seja na comunidade, no centro comunitário, seja, enfim, vai amplificando isso. Se um sintoma, se algum espaço familiar tem algum tipo de sintoma, ele pode se sustentar em um sujeito. Então eu posso depositar nele, ou em alguns, diversas projeções, ideias que eu tenho daquilo que eu entendo como ruins, e esse sujeito ser portador, entre aspas, desses diferentes olhares sobre como se entende a doença. E aí ele fica depositário desses sintomas, e aí induzir a mudança disso, sair dessa posição já definida, uma função que hora a gente ocupa na família, no espaço social, na comunidade, deslocar isso impõe uma ruptura. Impõe uma ruptura que às vezes tem um reflexo interessante
e às vezes também tem uma repercussão negativa. Então, entender que essa ação não está dissociada, não é uma clínica que se dá num setting fechado, em 4 paredes. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, vai para além do espaço físico que a gente está atuando, para além das palavras que eu estou dizendo. Também tem a ver com o tipo de interpretação que o outro faz. Então, essa relação ela anda junta, porque tem efeitos juntos. Essa é uma perspectiva que a gente na PNH entende e faz sempre questão de destacar, porque elas, ao nosso ver, são algo que andam concomitantemente. Acho que eu me alonguei um pouco sobre isso. Mas vamos lá. O que é o objetivo da clínica, então? O que ela impõe? De modo geral, a modificação dos modelos de atenção, de gestão do processo de trabalho em equipe. Especificamente, ela impõe a inclusão do sujeito, da família e dos grupos sociais, dá um destaque, dá uma ênfase para a questão da subjetividade, ela impõe a transversalidade do cuidado, ou seja, diferentes graus de comunicação entre diferentes pontos, diferentes componentes que oferecem cuidado. O cuidado responsável, que é aquele que o compromisso também é do sujeito, ele também está nessa situação implicado com aquilo que ele sofre, com aquilo que ele faz. A coprodução de saúde e de cuidado, como se isso não está dissociado, eu produzo cuidado, também estou produzindo saúde. Ampliar o olhar sobre o sujeito, ou seja, entender que determinados sintomas, determinadas situações que ele se coloca em risco, ou mesmo opções que ele faz no seu modo de viver, entender que isso diz do desejo também dele, por exemplo, e que às vezes a minha intervenção pode ir para além de uma perspectiva moralista, por exemplo. E a ideia de imposição sobre autonomia, que é o autocuidado, mais o poder, mais a capacidade reflexiva, mais a capacidade de estabelecer contratos com os outros, né? Que ele possa firmar isso com ele, um autocontrato, e também fazer um contrato de gestão do cuidado dele nos espaços que está. Eu sei que isso pode parecer, de certa forma, um pouco abstrato, mas a gente vai tentando especificar ainda mais ao longo da conversa. Mas, de modo geral, esses são os objetivos da clínica ampliada. Então, por que a gente precisa de uma clínica ampliada? Essa é uma pergunta. A gente precisa, e aí eu utilizei também como referência um autor que é o Gustavo Nunes de Oliveira, que ele fala nos seus trabalhos, e diz o seguinte: bom, a gente tem tradicionalmente na saúde uma clínica pautada no trabalho profissional fragmentado e isolado, que desenha diferentes tipos de intervenções e que às vezes tem diferentes tipos, inclusive, de situações e problemas que ele dá conta e os resultados não aparecem, às vezes, tão unificados. Então, esse modo de fazer clínica ele interfere então, na construção do trabalho em equipe, no projeto do cuidado singular dos sujeitos, e às vezes esse conjunto de ações elas se apresentam de uma forma muito incoerente. Então, por que precisamos dela? Talvez para dar conta dessas ideias fragmentadas, isoladas que a clínica vem ao longo da história da saúde se mostrando. E por que adjetivar então a clínica? Por que colocá-la? Por que o ampliado? Porque a ideia é então de induzir a articulação e a inclusão de diferentes enfoques e disciplinas sobre o cuidado e colocar a necessidade e a emergência do compartilhamento, né? Com o usuário, compartilhamento com a família, com o compartilhamento com os trabalhadores, com os profissionais envolvidos, e fazer disso uma forma de conduzir o processo em que hajam mais pessoas compartilhando ideias, reflexões e propostas, né? Então o ampliar aí tem a ver com essa ideia de compartilhamento, de ferramenta de articulação e inclusão, que é um dos métodos da PNH também, de indução. Então, de certa forma, a gente está falando aqui, em síntese, de um trabalho multiprofissional, de um trabalho transdisciplinar, que tenta então deslocar a ideia da fragmentação do processo de trabalho, do cotidiano do trabalho, é a construção de vínculos, e é isso quem nos ajuda e faz o destaque também é o Gastão Campos, entre outros autores, evidentemente, eu estou aqui destacando um, mas existem outros autores que falam sobre isso, e a produção da elaboração de um projeto de cuidado de forma singular, que a gente chama de projeto terapêutico singular, PTS,
ou projeto terapêutico simplesmente, que é uma forma de produzir isso. Isso é uma síntese. Então, o que implica ampliar a clínica? A gente tem algumas ideias, noções sobre isso. Eu vou destacar alguns pontos. Eu vou só pegar uns destaques aqui. Entre eles, então, o que essa clínica então implica para ampliar? Ampliar o grau de autonomia dos sujeitos, ou seja, ele também é corresponsável e se envolve com aquilo que ele faz. A realização do diagnóstico, da avaliação diagnóstica, considerando que não só o saber clínico epidemiológico, mas também a história dos sujeitos e seus saberes vinculados, que eu até citei antes sobre isso. Definir a intervenção terapêutica considerando a complexidade biopsicossocial das demandas de saúde e tomar a saúde como um objeto de investimento, levando em consideração a vulnerabilidade, o risco do sujeito e o seu contexto. Não colocar isso de lado, incluir isso. Agora tem uma outra... Bom, vou ser o seguinte, depois eu faço a minha análise. Com relação então às propostas metodológicas. Primeiro, o compromisso com o sujeito e não só com a doença. 2. O reconhecimento dos limites dos saberes e a afirmação de que o sujeito é sempre maior que o diagnóstico proposto. E aí eu me lembro também de um autor que nos ajuda a pensar, que é o Franco Basaglia, que ele tem uma citação célebre que ficou famosa, outros autores usam, que é pôr a doença entre parênteses, né? Entre parênteses, porque ela vai destacar o sujeito. Não negar, né? Não negar a existência de uma doença, mas colocar entre parênteses e permitir que então apareçam outras faces desse sujeito que está ali. E 3, a afirmação do encontro clínico entre dois sujeitos, que é o trabalhador de saúde e o usuário, que se coproduzem na relação que se estabelece, né? Não é só o usuário que afeta o trabalhador, o contrário também acontece, né? A gente também aprende com o usuário. Buscar minimizar danos e maximizar benefícios gerados pela prática de saúde, ou seja, não adianta a gente fazer projetos e ideias para além das capacidades e possibilidades existentes no contexto, né? Eu não posso traçar ideias que estão para além das condições daquele sujeito, daquela família. A aposta, então, no trabalho multiprofissional e interdisciplinar, e a ideia de fomentar uma corresponsabilidade entre os sujeitos nesse espaço, e sempre destacando a questão do direito e defesa dos usuários. Bom, a gente também entende que há 5 movimentos possíveis nessa prática clínica, da clínica ampliada, que é 1. A compreensão ampliada do processo de saúde e doença, a construção compartilhada de diagnóstico terapêutico, a ampliação do objeto de trabalho na intervenção, a transformação dos meios do objeto de trabalho de maneira integrada e o suporte para os profissionais de saúde de diversas áreas. Algumas pistas, então, nessa prática. Essas pistas, assim, na prática, vocês podem encontrar também nesse mesmo documento que eu falei, nessa cartilha da clínica ampliada. Ele tem detalhado cada um desses pontos que estão na imagem, que vocês podem acompanhar. Vocês podem encontrar o detalhamento sobre cada um deles e como a gente pode pensar. Mas, de maneira geral, acho que eles são autoexplicativos, né, essas pistas. Como a escuta, a criação de vínculos e afetos. Tem uma frasezinha que é essa: muito ajuda quem não atrapalha. Ou seja, que é essa ideia de primeiro não causar dano, né? Que eu acho que é um lema interessante, que é uma forma de se colocar interessante. A culpa e o medo não são bons aliados. O diálogo e a informação são boas ferramentas. E a doença não pode ser a única preocupação da vida. E aí também a gente poderia pensar que desdobra nisso a medicalização da vida, a iatrogenia, né? Esses excessos que a gente pode... E isso está para além do lugar só da medicina, certo? A medicalização da vida extrapola essa dimensão da medicina. Outros profissionais da saúde também podem ter iatrogenia com o usuário. Então, esses cuidados que a gente tem que ficar atento, que servem de pistas para a gente. Isso também, se vocês forem ver de uma certa forma, a gente está falando de ferramentas que dizem de uma abstração, que colocam
pessoas em contato, na relação. E isso também é muito subjetivo. Agora, a gente entende que a partir delas a gente consegue fazer um trabalho que pelo menos coloque as pessoas em diálogo, em comunicação. Né? E essas são algumas pistas que a gente entende como valiosas para esse processo da clínica ampliada. É óbvio que ninguém diz para o outro, faça vínculo com X ou com Y. Não é uma coisa que diz, faça-se, aconteça-se. Isso é uma construção. Isso é um tempo. Isso tem gestos que também se apresentam e que vão nos auxiliando a construir isso. E isso, às vezes, não é um objetivo principal de uma abordagem, mas ele também deve ser lembrado, ele deve estar presente e entender que eu posso dizer algumas coisas na medida que eu tenho um tipo de vínculo com o usuário, inclusive coisas difíceis de dizer. Se eu tenho a possibilidade de acompanhá-lo mais longitudinalmente, né, por exemplo. Há outros tipos de informação que limitam isso, a questão do vínculo, especialmente quando a gente tem que dar algum tipo de notícia, como algum diagnóstico de HIV positivo, entre outros mais. Tem delicadezas, né, que às vezes, situações que, se eu tiver um maior vínculo, eu posso, de uma certa forma, oferecer um apoio que, se eu simplesmente conheço aquele sujeito naquele momento, naquele dia, dificilmente ele vai sentir a vontade suficiente para dizer algumas coisas. Mas, enfim, é uma perspectiva que envolve afetos, subjetividade e que é uma construção, então. E que são alguns gestos que vão dizendo como esse sujeito pode ou não confiar na gente. Né? Bom, como utilizar, então, a clínica ampliada como ferramenta de trabalho? O que acontece? O profissional acolhe a queixa do usuário, ele escuta e interage com o usuário e esse profissional vai facilitar o questionamento sobre o que ele está passando, sobre aquilo que ele entende por adoecimento. Ele vai permitindo, então, a constatação de uma posição que diz respeito a escutar aquele que traz um sofrimento, uma questão. Então, esse é um primeiro passo, escutar e permitir a interação com o usuário. Parece meio absurdo, né? Volta e meia eu me pego falando coisas sobre a humanização, dispositivos de diretriz, que parece um pouco absurda, diante de coisas que, no primeiro momento, parecem óbvias. Mas a gente, talvez com a prática, vá percebendo, prática pela demanda, assim, daria para detalhar N pontos aqui, que vão, às vezes, nos colocando distante e de uma perspectiva que nos parece até natural de acontecer. Mas, enfim, com uma infinidade de elementos que não cabe aqui detalhar, a gente vai deixando um pouco, às vezes, essa lacuna do que é óbvio em desuso. Né? Então, a gente também faz um pouco essa retomada, diria assim, para resgatar, trazer à tona temas que, às vezes, na nossa formação, nossa prática, a gente vai, num desgaste do cotidiano do trabalho, esquecendo. Então é uma forma de se reposicionar assim, com as situações concretas que a gente vivencia. Bom, outra forma também é a visita domiciliar. Ela é uma forma bastante interessante, porque, especialmente na saúde da família, porque ela, claro, como tudo tem dois lados, ou vários lados, a gente também acaba ocupando um pouco, fazendo esse papel do Estado, né, que anda na casa do outro, na vida privada do outro, e dá uma olhada para ver como é que as coisas estão, e isso também daria para discutir, mas não é o caso. Mas, por outro lado, em situações em que as pessoas estão em situação de vulnerabilidade, contribui para que a gente possa, de uma certa forma, sinalizar coisas que poderiam ajudar aquela família ou aquele sujeito. Então, a visita ela é uma estratégia fenomenal para isso. Se a gente conseguir utilizar ela com uma forma de cuidado e não como de vigilância, de vigilância, de controle, né? É uma possibilidade, é uma porta que se abre que nem todos os serviços têm à disposição, né? Então, e ela retoma, de certa forma, até a própria construção de cuidado em saúde histórica, que a ideia de um cuidado centrado no hospital, o nascimento dos hospitais,
ela é posterior a essa ideia de um cuidado que se dava na casa das pessoas, em que o cuidado, o profissional médico, geralmente, indo até essas famílias, ele conseguia ter outros tipos de vínculo, permitiam outras coisas para além de uma, às vezes, quando está em um espaço mais estruturado, uma padronização, um disciplinamento que necessariamente acontece e faz com que criem alguns distanciamentos. Então a visita ela conecta esses sujeitos nos espaços da vida dele, do real, onde as cenas e situações acontecem na história dele. Então a visita tem esse potencial. A ideia de vínculo, eu fiz um destaque porque nesse texto aqui o Gastão fala um pouco desse recurso terapêutico que é o vínculo. Que ele até, eu fiz questão também de falar, trazer para vocês que o vínculo no vocábulo da origem latina é algo que ata ou que liga pessoas, que indica interdependência, relações com linhas de duplo sentido, compromisso do profissional com o paciente e vice-versa. Bom, essa construção é por conta, eu trouxe isso já pensando na discussão da clínica ampliada na saúde da família, porque a gente sabe que um dos princípios da APS, a longitudinalidade, permitem essa construção linear, que às vezes sofre alguns abalos, algumas mudanças, mas que permite isso. Eu acho que essa é a grande contribuição, ou uma das grandes contribuições que se tem a partir da SF, que é o contato com a comunidade, de conhecer as pessoas com seus nomes, com as suas histórias, com as suas famílias, e os conflitos, os dramas familiares e da comunidade, e isso permite essa construção de vínculo. Assim. Então não é à toa que a gente tem a descrição de X número de famílias para determinada microárea. Não é à toa que essa distribuição, esse novo modelo de fazer gestão de saúde, ele vem ganhando corpo porque ele induz mudanças que são na base. Isso é interessante porque, já vamos pensar assim, tem uma transformação de décadas, desde das primeiras conferências da PS, OTAL, enfim, tudo isso ela vai transformando, vai pensando como cuidar das pessoas para além dos equipamentos que hoje existentes, mais endurecidos. Então o vínculo é, digamos assim, uma das grandes potências que se tem, eu entendo, na ação da família disponível. Não que outros equipamentos não possam também criar vínculos, até às vezes isso é possível também. Mas essa ideia de que o vínculo se dá num espaço que é a comunidade e que não é o serviço necessariamente. Bom, eu fiz alguns destaques que eu acho que é legal assim também trazer no entendimento do trabalho com a clínica ampliada, que é atentar para algumas nuances de transferência e contra-transferência. O próprio Gastão fala isso no livro dele, e também tem diversos autores. Essa terminologia ela não é do Gastão, a transferência, também não é só da clínica da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, ela atravessa outros saberes, mas acho que vale a pena dedicar uma atenção para isso, porque essa ideia de transferência, ela nos indica algumas coisas. E a contra-transferência, que é o que ela... Vamos por partes. A transferência, na verdade, ela nos indica quais são as nossas impressões, percepções, análises e sensações diante de determinadas situações, com o usuário ou com as pessoas. Ela é uma ferramenta muito importante. Claro que eu estou fazendo aqui uma síntese grosseira de um conceito valiosíssimo. Eu não tenho a pretensão aqui de esgotar isso. Eu só estou sinalizando que esse elemento da transferência ela indica coisas na clínica que pode nos ser útil para entender o que acontece na cena, na situação. Porque na medida que tem determinados temas que tocam com a minha história, porque eu também sou um sujeito que não estou entrando na cena com uma neutralidade, eu carrego comigo toda a minha história, meu saber e a construção técnica que eu tenho de algo, ela vem junto. Entender que quando ela aparece para além de mim, ou seja, ela vai e toca na história do outro, é importante, porque diz também daquilo qual é os meus limites e o que eu consigo e até onde eu posso ajudar. E aí então a ideia de contra-transferência que permite eu fazer um certo afastamento ou entender que determinadas coisas
elas vão me colocar em cena e eu tenho que ter uma atenção redobrada sobre isso, porque elas podem gerar algum tipo de resistência e esse tipo de resistência pode parar o processo do cuidado, a gestão do cuidado com o usuário, né? Então eu poderia elencar diferentes temas assim que ora tocam em temas que para mim podem ser complexos e que eu não tenho uma clareza suficiente para ir mais adiante. Então eu posso pedir ajuda para as pessoas, eu posso pedir que outras pessoas se envolvam e sabendo que eu tenho um limite, que aquele limite vai para além do que eu consigo oferecer. Essa é uma ideia, estou falando, como eu disse, de uma maneira ampla, transferência, mas ela auxilia muito a clínica, né? Assim como outras ferramentas também, como a interpretação, como os insights, que são a capacidade de se dar conta de determinados problemas. Isso é super interessante. Nem sempre acontece, assim, digamos que seria uma busca que a gente tenta construir com o usuário, quando ele percebe que determinadas relações, situações que ele se expõe, tem relação com aquilo que ele busca. E isso, a partir da ideia de um vínculo, da longitudinalidade, a gente pode construir permitir que esse espaço de indução do insight, que a gente, a partir da reflexão, de perguntas que produzam sentidos e que conecte ele com histórias que às vezes estão separadas, auxilia ele a fazer uma mudança de rumo, de caminho. Então, a produção dos insights, auxiliar isso também o sujeito, mas com uma leveza, com uma delicadeza, porque não adianta a gente ter conhecimento de uma situação, um diabético, por exemplo, que é uma obviedade. A gente sabe que o diabético ele não pode comer coisas com açúcar, né? Se eu disser para ele assim, você não pode comer, e, bom, tem alguns que vão responder bem isso, né? Que bom, né? Que eles vão responder bem isso. Embora tem outros que vão estar talvez conectado com prazeres dele e essa questão secundária de ser diabético, ou assume o risco, bom, eu vou morrer diabético, eu vou comer do jeito que eu quiser. Como é que a gente produz, claro, eu estou falando um exemplo, mas que como é que a gente induz ou perceber que esse sujeito pode fazer mudança sem que eu seja agressivo, sem que eu seja utilizar o meu conhecimento, a minha visão externa, produzir uma interpretação minha e devolver para ele e fazer disso um mal-estar tremendo. Então, como é que a gente constrói isso? Esses são alguns exemplos que eu estou colocando. Assim. Outros exemplos, o próprio setting. Né? O setting é o espaço físico onde os atendimentos podem acontecer. Eu botei entre parênteses aqui a mesa. Né? A gente aprende muito com os médicos de família e de comunidade que tem um cuidado especial com essa distribuição da mesa, por exemplo. De ela não ficar entre eu e o sujeito. Porque isso também, de certa forma, cria um distanciamento. E outros exemplos mais. O próprio espaço no todo também ele contribui ou não para essa aproximação. E esse setting vai para além também do próprio espaço físico. Eu até fiz questão de trazer um outro material que eu tenho aqui. Talvez algum de vocês conheça. Se não conheço, também é interessante conhecer, se aproximar, que chama-se A Clínica Peripatética. É um texto muito bacana, leve, suave de ler, do Antônio Lancetti. Claro que eu fiz uma conexão, que eu estou fazendo a conexão do tema da clínica ampliada com a clínica peripatética por conta do setting. A clínica peripatética é uma clínica que se dá em movimento. É uma clínica que se dá para além do espaço físico. Ele usa esse termo do Aristóteles, filósofo, que ensinava no liceu para os seus pupilos, dava seus ensinamentos enquanto andava pela cidade, pelas ruas. Então ele ia explicando e em movimento ia construindo uma ideia e um saber. O Lancetti faz o link, ele faz uma conexão que a clínica também pode ser peripatética, ela pode ser algo que em movimento e acontece para além de um espaço físico. Então isso também é uma coisa que às vezes pode nos auxiliar no contato com o usuário, que é determinados atendimentos podem acontecer para além do consultório. Por que não? Né? Então, respeitando às vezes desejo, possibilidades existentes. Né? Isso também, de certa forma, é quebrar alguns paradigmas. Né? A ideia de confrontação, de também aquilo que eu estava falando no exemplo do diabético, né? Ou de situações pé-diabético, assim, você vai perder seu pé. Esses tipos de formas de abordar, elas podem ser
mal entendidas e ao invés de conectar as pessoas com cuidado, podem inclusive induzir a outras formas de reagir para isso, né? A construção histórica, então, permitindo que entenda o sujeito, o seu contexto, no seu coletivo, as mudanças na sua história de vida, caminhos e percursos que ele produziu na vida, entendendo que tem diferenças regionais, culturais, que às vezes isso atravessa a história dele, né? Está conectado com isso também. Bom, eu acho que essa é uma ideia mais geral. A gente está indo já para o caminho final, eu já recebi aqui uma sinalização. O que é importante, assim, de algumas coisas ficarem assim, nesse espaço da clínica? Que ela é uma clínica de negociação, de pactuação, senão não é clínica. É óbvio, é evidente que tem temas que necessitam de intervenção. Ela não como é que eu vou dizer assim? É muito bom quando a gente pensa, por exemplo, a crise em saúde mental, né? Pacientes agudos, que geralmente impõem algum tipo de pactuação, negociação que tem que ser um pouco mais rápida, tem que ser na cena, né? Mas ela também, dando esse exemplo, para entender que mesmo nessas cenas mais críticas e agudas, elas também exigem um certo tipo de pactuação. Eu não posso intervir no corpo do outro sem um mínimo de diálogo, de conversa. A não ser que ele coloque em risco a própria vida ou a vida de outros. Em situações assim, talvez a gente possa extrapolar essa ideia de negociação, porque em primeiro é preservar a vida, né? Então tem algumas coisas que é importante, e nas coisas mais cotidianas, que eu acredito que em geral é o que predomina na saúde da família, eu digo cotidianas assim, de casos que a gente tem acompanhamento da família, como grávidas, como criança, como mulheres, que em geral, predominantemente, que ocupam esse serviço. Essas pactuações podem ser feitas com mais tranquilidade, mas ela é importante existir. E algumas ofertas do trabalho com mais restrições, então procurando descobrir os prazeres das pessoas, né, o que torna mais eficaz assim, o trabalho, e que isso permite então, que o próprio sujeito planeje seus passos junto com o trabalhador, com os trabalhadores, né? Vai induzindo um projeto que é dele, né? Bom, a questão da comunicação como algo importante, eu fiz alguns destaques aqui que vocês podem ver, como às vezes repetir o que o usuário, pedir para que ele repita o que a gente comunicou, falou, para evitar algum tipo de mal-entendido, né? Ajudar nesse processo. Algumas vezes as próprias limitações previstas na própria história do usuário, né? Como eu disse antes, assim, às vezes a gente pode desejar alguma coisa, achar que é o melhor caminho, mas ele talvez não tenha o dinheiro para pegar o ônibus, para sair daquele espaço. Sei lá, é um exemplo que me ocorre agora. Assim. Isso, às vezes, ter essa noção ajuda a entender que tem que ter algum tipo de suporte anterior. O processo de comunicação já falei, e o uso de termos simples, né, se isso for possível. Assim. Só que isso é um grande exercício, né? Às vezes as palavras assim, distanciam as coisas, é sempre um risco. Assim, sempre a gente na transmissão a gente está sempre correndo o risco de não ser compreendido ou ser mal compreendido. É sempre um desafio para isso, para habituar-se, né, a falar e ouvir, e permitir que tenha tempo para isso, né, nesse falar e ouvir. Os desafios, então, são a gente está atento à questão da perda do controle, da autonomia, a questão do entendimento da aceitação do caminho que o próprio sujeito, o usuário, se impõe, né? E isso às vezes nos coloca num lugar de frustração, de achar que a gente está fazendo um trabalho que não está adequado, pode dar mais, numa sensação de frustração mesmo. Então esses são alguns desafios que a gente enfrenta, que pode enfrentar com essa clínica, que é uma clínica mais aberta, compartilhada. Então permitir que isso apareça, olhar para isso, compartilhar essas ideias e até mesmo os medos, angústias com a equipe, com outros profissionais, também ajuda a entender o que está acontecendo, analisar de uma maneira um pouco mais descolada do eu, assim, do profissional, e olhar como uma equipe, como um espaço de cuidado, não só para aquele que está buscando cuidado, mas também aquele que está buscando uma retaguarda
com os colegas, com parceiros nessa história toda, que a gente está falando de um desafio que é a vida. E esse desafio não está dado. Ele tem imprevisto, ele tem diferentes nuances que precisam, a cada dia, a cada suspiro, uma pausa e uma reflexão. É óbvio que a gente tem a vida que corre e que às vezes não permite isso. Né? Eu gosto de sempre deixar algumas coisas para inspirar no final. Eu gosto de filmes, espero que vocês também gostem. Eu indico alguns. Não são filmes que falam da clínica ampliada, certo? Não é isso o intuito, mas são filmes que, de certa forma, falam de aspectos da clínica e que são sensíveis e que podem nos ajudar a nos conectar com um pouco dessa ideia que, de certa forma, tentei apresentar aqui. Eu citei 3, daria para citar mais. Quem quiser, por favor, contribua com mais. Eu sempre fico, quando eu monto uma apresentação, que filme tem a ver com esse tema? Nesse caso da clínica ampliada, eu pensei no Gênio Indomável, no Filho da Noiva e nos Intocáveis, que é o mais recente, que eu acho excepcional. Também indiquei alguns vídeos de outros colegas que falam tão ou melhor do que eu, sobre temas variados. Com o maior respeito e orgulho tenho eles assim para indicá-los. Estão no YouTube também, disponível. Vocês podem utilizar como outras ferramentas para debate. Essas são as referências que eu utilizei hoje aqui. São algumas. Eu fiquei um tempo montando essa apresentação. E queria dizer que para mim foi um prazer. Espero que agora no debate a gente possa discutir mais. Estou à disposição. Desculpa se tinha uma expectativa sobre algum tema que eu acabei passando rapidamente. Desculpa se algum tema eu explorei demasiadamente. E obrigado por me ouvirem até aqui. Espero que a gente volte a se encontrar em breve. Um abraço para todos. São Miguel da Boa Vista perguntou se você pode repetir o nome dos outros 2 filmes. Claro. O Filho da Noiva e Gênio Indomável e Os Intocáveis, que é o mais recente. Né? O Gênio Indomável é uma pintura, assim, eu acho muito bom. Ganhou, acho que o Oscar de melhor roteiro em 97, com o próprio... Olha, eu fazendo propaganda, mas aqui é legal mesmo o filme. Com o próprio Matt Damon, que é um dos protagonistas da história, junto com o Ben Affleck. Eles eram jovens na época e montaram o roteiro. Ele super interessante, fala de uma dificuldade e uma habilidade também nesse personagem na socialização, mas também é uma habilidade muito interessante intelectualmente. E tem um terapeuta que faz uma abordagem muito diferente com ele. Inclusive ele faz alguns atendimentos no parque. Foi por isso também que eu conectei com a história da clínica ampliada. Criciúma perguntou como o NASF pode estar desenvolvendo a clínica ampliada. Olha, eu entendo que o NASF e a clínica ampliada são parceiros íntimos. Sim, bastante íntimos. O próprio Gastão, ele quando coloca nos textos dele, ele vai induzindo essa ideia, essa aproximação entre clínica ampliada e NASF. Né? Embora o NASF, digamos assim, a ideia de apoio matricial, ela também venha junto com a clínica ampliada, depois foi ganhando as nuances e as institucionalidades do núcleo, né, do apoio, elas não andam dissociadas, pelo contrário, assim, são juntas mesmo. Como fazer? A pergunta como sempre nos impõe a parar e dar um passo para trás. Porque eu posso correr um risco se eu dizer aqui assim para vocês, que faça-se assim. Esse é o grande desafio da história toda, porque não cair em protocolos, não cair em regras, assim, permitir que realmente apareçam o contexto, a realidade daquele espaço. Bom, o que levar em conta como é essa história desse contexto, levar em conta o que é possível, o que eu tenho à disposição. Em determinados locais eu posso ter algum tipo de parceria potente com a comunidade, com a assistência social, com, enfim, outros setores, e às vezes isso me ajuda a conectar essa clínica. Em outros nem tanto. Às vezes eu com meus colegas de equipe, às vezes eu posso acionar conselho tutelar e outros equipamentos, outros serviços, e aí eu posso ir ampliando cada vez mais esse olhar. Então, assim, é sempre eu tenho sempre esse cuidado, assim, porque são experiências que vão depender do contexto, mas se a gente começar a colocar a clínica, essa clínica que a gente entende do sujeito, que coloca
a doença entre parentes, a gente está, de certa forma, já pondo em questão temas que às vezes não aparecem com tanta evidência. Então o NASF, acho que a equipe do NASF, pela potência de saberes que ela tem com diferentes pessoas, ela pode produzir isso em conjunto com outros. Né? Agora, não sei se eu consegui responder por completo, né? Mas enfim. Joinville pediu que você repetisse o livro citado durante a apresentação como sugestão de leitura. Tá, eu citei 2. Um que é Clínica Peripatética, do Antônio Lancetti. Clínica Peripatética. Está nas referências biográficas no final também. Ele é um livro de 2006. E o outro é Saúde Paideia, Gastão Wagner de Souza Campos, da editora Ucitec, de 2003. Que aqui, inclusive, ele vai falar da clínica do sujeito, ele fala do modelo de saúde, modelo Paideia, ele fala de apoio matricial, apoio institucional, tem algumas experiências de Campinas também. Luzerna disse que clínica ampliada, PTS, NASF, nós os vemos como algo muito semelhante. Estamos errados nisso? Eles nos remetem a apoio, discussão, integralidade, enfim. Uhum. Eles têm muita intimidade mesmo. Eles não são, como é que eu vou dizer assim, sinônimos. Acho que é importante assim demarcar. Eles estão associados porque... você lembra quando eu falei da clínica como diretriz e o PTS como dispositivo? Devia ter feito um slide assim, mas é pensando num grande círculo, onde estaria a clínica ampliada, e dentro desse grande círculo, um outro círculo que seria o PTS, por exemplo. Que seria o dispositivo, ou seja, o que dispara a diretriz. O PTS, o Projeto Terapêutico Singular, dispararia uma forma de fazer clínica ampliada, que é colocar o sujeito em evidência, enfim, todas as coisas do PTS. Uma pequena parte dentro do todo. O NASF, na verdade, ele é o equipamento que possibilita que essa diretriz clínica ampliada, junto com o dispositivo PTS, assuma um espaço, ocupe o espaço. Se a gente fosse pensar em dimensões, vamos pensar que a clínica e o PTS, a clínica ampliada e o PTS são a dimensão técnico-política. E o NASF incorpora essa dimensão técnica-política, mas tem uma dimensão administrativa, ou seja, está atravessado também por questões de recursos. Porque não, elas andam juntas, mas não são a mesma coisa. Não sei se eu consegui esclarecer isso. Mas sim, tem a ver com discussão, com apoio e com integralidade, sem dúvida. Eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo. Que é uma coisa que eu também me questionava quando eu estava... Atualmente não estou na saúde da família diretamente, mas eu tenho contato com muitas pessoas e trabalhei um tempo na saúde da família. E eu sei como é que são as demandas espontâneas principalmente, enfim, as programadas também. E eu sei do cotidiano e diversidade de coisas que a gente tem no cotidiano do trabalho. Então, às vezes, pensar assim, eu recebi esse questionamento. Tá, mas, Carlos, assim, como é que eu vou conseguir fazer uma clínica ampliada se eu atendo 20 da manhã, o médico falava muito isso, 20 ou 25, e à tarde também, assim. E, às vezes, as questões são muito pontuais, e são coisas que eu... enfim, tenho que dar uma resposta, um atestado, um papel, a receita, etc. E eu fico lá carimbando. Enfim, eu acho que tem uma coisa bem importante aí, que é de respeitar isso, assim, de entender que isso é real. E eu acho que a gente tem que ter uma certa tranquilidade que nos permite ter uma tranquilidade. Felizmente, ou sei lá se é felizmente, mas é uma questão, a saúde da família não é um espaço que nem uma urgência, uma emergência. Ela pode, né, receber casos assim. Mas o que nos garante uma tranquilidade é saber que aquele usuário, aquela pessoa vai estar lá. E que ela pode acessar a unidade em determinadas situações. Então a pergunta é, eu tenho que apurar o processo para que tudo aconteça como clínica ampliada? Não. Assim, eu acho que não. Eu acho que tem um tempo para isso. Tem um tempo para a construção da própria equipe, tem uma construção do tempo do usuário, e tem inclusive a produção que eu acho que não está dissociada, embora às vezes a gente não fale tanto, que é a produção da própria gestão. Gestão eu estou falando mais assim, em termos administrativos e políticos mesmo.
de entender que determinados temas eles vão ter um certo acionamento, que vão estar numa permanência na pauta. E que isso, ora é interessante, ora não. Mas assim, de ter uma tranquilidade que, se o meu olhar é compartilhado, se ele é feito através de interconsulta, se eu faço consultas compartilhadas, se eu aciono e me comunico com todos, eu não preciso ter uma emergência da clínica ampliada, sabe? Acho que é importante destacar isso, sim, porque para não parecer que a gente também não faz enfrentamentos e não encontra resistência no cotidiano do trabalho com demandas realmente legítimas e reais, que às vezes nos colocam em muitas questões, que é como fazer universalidade e equidade, e essa é uma questão para o SUS, né? E ainda ao mesmo tempo ter questões de recursos, né? Elas nem sempre estão alinhadas. Como é que eu permito um serviço, um sistema universal com qualidade e com recursos? Como é que conta é essa? Que matemática é essa, né? Penso que poderíamos ter mais informações sobre a clínica ampliada em uma próxima web, porque o assunto é muito amplo. Verdade. Desculpa, era para te ler, né? Pode falar. Então, eu concordo, assim. E acho que é interessante até, às vezes, partir de situações concretas, reais, ou até situações que não deram tão certo, ou e aquelas que também deram certo, assim. Eu tive esse ano na Mostra da Atenção Básica, março, não lembro agora quando foi, abril, e tive a oportunidade de ver uma situação, um relato magnífico de São Paulo. Não me lembro agora o serviço, eu vi tanta coisa, mas era um caso de uma situação muito específica, assim, que a criança era um bebê que estava sendo acompanhada pela saúde da família e que ele tinha lesões na pele, tem um nome para isso, desculpa a ignorância, não lembro agora qual era o nome disso, e que ele, assim, tinha que estar todo o tempo fazendo nobres curativos em todo o corpo, então tinha todo um cuidado necessário, e que às vezes ia para além do horário da equipe, que trabalhava lá das 8 às 6, 5, não lembro. Mas que os curativos eles precisavam fazer no final de semana, né, sábado, domingo, porque precisava trocar, até a mãe conseguir ter condições de fazer esse cuidado. E aí eu lembro que eles exemplificaram situações que eles remanejaram, conseguiram fazer com que o profissional, o enfermeiro, fosse lá no domingo, no sábado. Assim, isso teve toda uma discussão institucional. Porque não era hora de trabalho, porque ele teria que compensar, enfim, teve todos os ruídos possíveis. Mas no fim eles conseguiram remanejar, e isso foi temporário, não lembro exatamente o tempo, mas para vocês verem como o cuidado, às vezes, ele esbarra em dimensões administrativas, por exemplo. E que essa flexibilidade, que não é só do trabalhador, porque não é só o trabalhador querer ir lá atender no sábado, mesmo que ele queira, tem uma conversa aqui institucional, e como é que se flexibiliza isso, né? Como é que coloca isso, então, em questão para a própria instituição? Isso também é ampliar a clínica, que vai para além daquelas horas do trabalho pré-definido, né? Então, a vida é assim, ela nos impõe temas e questões que vão para além do horário e dos dias úteis, entre aspas, que nos são impostos, né? Bom, não sei se tem mais alguma questão. Carlos, a sugestão de abordagem de caso é muito interessante, seria perfeito. Uma outra conversa, bom, eu me coloco à disposição sempre, assim, acho que, como eu disse no início, não sei se todo mundo estava, a potência dessa conversa virtual é que e não só eu, toda a proposta da política nacional da humanização chegam em espaços que eu não conseguia chegar, ou se chegaria, demoraria para chegar e para voltar. Então, é excelente isso, assim, ela se capilariza, que a gente chama, né? Ela se capilariza em municípios que hoje no Brasil e Santa Catarina, se não me engano, são mais de 150 municípios com menos de 10 mil habitantes. Ou seja, mais da metade dos municípios são de pequeno porte. Como chegar nesses municípios que às vezes tem uma ou duas equipes da família, né? Porque, digamos que tem uma facilidade de acesso quando a gente está falando de municípios de grande porte, Joinville, Florianópolis, Criciúma, enfim. Mas e esses outros, né? Como é que a gente chega até eles? Eu acho que o Telesaúde faz isso. E vocês também. Também coloco e reforço que a gente tem a Rede Humaniza, diferentes experiências de pessoas do Brasil todo também, relatando coisas que para eles foram interessantes e mudaram. E que às vezes a gente não tem esse espaço na mídia de grande vinculação, de experiências do SUS que dá certo. Então, a gente precisa disso também para dar uma reposicionada no nosso trabalho, se sentir revigorado e ver que o concreto não é tão concreto assim. A gente pode achar algumas frestas, uma maneira de resistir e mudar isso.
Bom, acho que é isso. Obrigado, desculpa se eu falei muito e espero que a gente possa se reencontrar mais vezes. Meu e-mail está à disposição, eu coloquei nos slides. Qualquer coisa, entre em contato. Até a próxima.